aos sucessores a capacidade de poder fazer a gestão da imagem com dupla finalidade, seja a finalidade econômica e seja precisar da preservação, né, daquela pessoa, né, da sua trajetória, da sua vida, do que for. Então, sim, herdeiro pode ser um problema, né? Evidentemente, se você tem mecanismos para diminuir essa exposição, é ótimo. Esse exemplo da fotografia, se for com uma dedicatória, então, ela é perfeita, né? Então, aí não tem o que discutir, né? Então, é um mecanismo, claro, teve o consentimento, né? O consentimento está evidente aqui, então você está dizendo uma coisa que, além do mais, a gente não pode esquecer que tem uma outra coisa, né? Que é o tempo. Ou seja, não existe, ainda que se trate o exercício do direito de imagem, do direito oral não, mas no caso do direito de imagem, com direitos assim, de natureza imprescritível, ou seja, podem ser reclamados a qualquer momento, o fato é que ninguém foge, né, da decadência do direito depois de determinado tempo. Então, se o cara aparece na discussão que eu falei para vocês do Hélio de Sica, essa discussão acabou ocorrendo, ou seja, se prescreveu ou não, né? Ou seja, decaiu ou não o direito, depois de tanto tempo que ela vai reclamar, né? Então, o tempo é um fator, né, de confirmação do uso legítimo. Se você tem essas imagens trabalhadas com você durante um determinado período de forma pacífica, enfim, enquanto o cara estava vivo, aí o cara morre, alguém vem reclamar, enfim, é claro, uma clara indicação de que, né, enfim, o uso era permitido antes, enfim, e não pode passar de uma hora para outra porque ele morreu, não é mais permissível. Então, esses fatores, o fator do tempo é um fator também de clara indicação de uso legítimo. Então, os herdeiros têm essa prerrogativa, também dentro de um contexto concreto. Enfim, não pode simplesmente de uma hora para outra ele virar a chave, agora eu vou ganhar dinheiro em cima das imagens todas, enfim, que fizeram do meu pai, enfim, porque era um homem público. Dificilmente vai lograr algum tipo de êxito. Ainda mais se for uma pessoa com essa característica, né? Enfim, de ter exercido algum papel de natureza pública na sociedade. Então, mas essa conversa que você inaugurou, ela tem variante nova. Então, assim, um outro exemplo, você também assim, vivido experiências profissionais, né? Aí vocês devem conhecer também. Que aí, você falou em artes plásticas e fotografia, eu vou juntar as duas coisas. A discussão super interessante que ocorreu, e eu posso falar porque ela foi publicada nos jornais, enfim, então foi um assunto público. Vocês devem conhecer aquela. E aí, quem me lembra o nome do autor da obra fotográfica, que me escapou agora, enfim, que é uma vergonha. Enfim, mas tem um clássico da fotografia esportiva, que é aquela bicicleta do Pelé no Maracanã, enfim, ele no ar, aquela imagem linda de um fotógrafo do jornalismo, enfim, conhecido fotógrafo jornalista, daqui a pouco eu lembro o nome dele. É um clássico. É a do Walter, que ele está de pé de bailarina? Exatamente. Então, é uma que a gente chama de bicicleta no futebol. Ele está num L, faz um L assim, plástico, no momento mágico, né? Enfim, mágico em todos os sentidos, não só do atleta, né? Enfim, que uma jogada, né, magistral, e da felicidade da pessoa ter captado aquela imagem com aquela precisão, com aquela beleza toda, né? Enfim, é uma imagem conhecida no mundo inteiro, famosíssima, né? Enfim, no meio do futebol, é uma imagem linda. Então ali você tem, né, o Pelé, que certamente não deu autorização, mas também nunca reclamou. Ao contrário, enfim, será que ele tinha que dar autorização? Ele é um jogador de futebol, no ambiente público, estava sendo filmado, televisado, né? Precisava de autorização? Provavelmente não, né? Enfim, aquela imagem saiu em todos os jornais no dia seguinte, na primeira página. Então ele era fotógrafo do Jornal Brasil. E aí, passados anos, muitos anos, um artista plástico conhecido, né? Enfim, dentro do seu olhar estético próprio, pinta aquela imagem, né? Então, a partir da fotografia pegou a fotografia, né, e fez, né? Na verdade, não fez só essa, na verdade, tinha feito, uma coleção que foi para no momento de Copa do Mundo, enfim, inclusive essa coleção ela viajou junto com a seleção brasileira, né, que foi o Rubens Gershman. E aí um dos quadros mais importantes era esse, né? Por tudo.
pela imagem icônica, pelo Pelé, enfim, e pelo que representou aquele momento, né, no imaginário das pessoas no mundo. O Maracanã estava lotado, era um dos jogos públicos que existia, o cara faz aquela jogada genial, né, enfim. E o fotógrafo, a felicidade absurda, né? Enfim, na época houve oposição por parte, né, dos titulares da fotografia, do fotógrafo, com relação ao Gershman pintar. E aí eu não estou falando do Pelé. Estou O falando fotógrafo se sentiu do roubado fotógrafo. na sua imagem. Então, assim, então você pega o seguinte, se fosse o Pelé, talvez a gente estava aqui discutindo, pô, está correto, né? Enfim, né? Pô, o fotógrafo, enfim, mas foi o fotógrafo. Enfim, aí não pensou no Pelé, enfim, não pensou no que representou aquele momento público. Então teve uma discussão enorme. A notificação para cá, isso acabou não sendo judicializado. A orientação, na época, era pinta e expõe, porque não fazia o menor sentido, porque não foi só ele que viu aquela imagem. Ele podia estar lá no dia, assistindo aquilo, viu, ficou na cabeça dele. Aquela imagem, né? Não é a imagem, né? Enfim, do jeito que ela representou dentro daquele ambiente, né? Mas foi tão problemática a situação, né, que o artista plástico resolveu, ficou desgostoso, assim, mas o quadro nunca foi exposto. Enfim, está aí, enfim, né? Então, assim, é uma coisa assim louca, você entende? Então, aí você vê como, né, próprio, um exemplo assim, envolvendo dois artistas, né, de natureza diferente, ambos aptos a fazer o que fizeram, enfim, gera esse tipo de controvérsia por conta de uma imagem, a imagem do Pelé, dando uma bicicleta. Então, essa conversa que você está tendo, e aí estava envolvido herdeiro, está envolviendo, né, enfim, fundações, enfim, né, o Pelé não quis se meter, sabe aquela coisa. Então, são tantas as questões envolvidas numa situação só dessa, né, e os herdeiros, tem milhões de histórias de herdeiros, enfim, vocês devem conhecer tão bem quanto eu, que só isso é uma conversa longa, né, gente? Então, porque o próprio licenciamento por parte dos herdeiros é um problema, tá? Quando tem muitos, por exemplo. Imagino que seja complicado. Se tratar com um Obrigada, fotógrafo Felipe. já é complicado, imagina com os herdeiros do fotógrafo, né? Ou do fotografado. Pois é. Eu vou passar para o Jefferson e depois tem umas perguntinhas aqui no chat que eu vou ler aqui para a gente poder ir finalizando, que já são 20h52. Jefferson, abre esse microfone. Boa noite. É verdade. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim? Sim, sim. Você falou aquela que... Tá falhando agora, não estou ouvindo. Alô? Sua voz sumiu, Jefferson. Uma coisa aqui. Não estamos ouvindo. Não estamos. Enquanto você vai ajeitando aí seu som, eu vou fazer uma Ouvindo? pergunta. Agora sim, agora sim. Beleza. Então vamos lá. Estela, só fazendo uma pequena brincadeira aqui. Fica difícil, né? Você que, convida para 1h30 e vê um papo tão gostoso que a hora passa e a gente não percebe, né? E vê que já vai dar 9 horas, já foi essa 1h30 sem sentir, né? Pois é. Bom, antes de tudo, boa noite a todos. Sidney, é um prazer te conhecer. Adorei as colocações que você colocou, justamente num tema que é tão sensível, né, e difícil de julgamento, né? Porque, assim, além de todo o que você falou aí, quando você chega aí para umas vias de fato de alguém vir a processar e tudo mais, está totalmente ligado à cabeça de um juiz que vá julgar isso também, né? Então, assim, tem muitas nuances aí no que diz respeito a essa temática, né? Até para ilustrar, eu me recordo de um caso, numa certa ocasião, quando a Maitê Proença parou para fazer umas fotos na Playboy e, claro, deu lá a autorização de uso dessas imagens
para a revista e tudo mais, e acabou que uma dessas imagens foi publicada num jornal de grande circulação na época. E ela claramente caiu de pau em cima daquele jornal, processando, pedindo direitos autorais, direitos Uso de imagem. de imagem e tal. E o juiz, na sua sentença, fez uma grande brincadeira com ela, não deu a causa a ela e falou que mulheres bonitas jamais poderiam se queixar, porque elas não poderiam estar sendo ultrajadas ao ter as suas imagens publicadas. Se ela fosse uma mulher feia, cheia de estria, papapá... Você está diante, na verdade, diante de um magistrado misógino, né? É outra coisa, né? E aí aquilo ficou assim, putz, como assim? Ela teve que ir para uma instância superior para poder conseguir fazer valer o direito dela. Eu só trouxe isso para poder dizer que assim, é muito subjetivo essas coisas todas, né? Eu, quando estou fazendo trabalhos, o que eu costumo fazer é sempre tentar pegar essa autorização, que eu acho que é a forma que você tem de melhor se resguardar. E assim mesmo, como já foi colocado aqui em alguns pontos, assim mesmo você ainda não está 100%. Né? Quando não tenho uma autorização formal impressa para ser assinada, às vezes o que eu faço é aproveitar no momento que foi feito o clique e faço um vídeo com a pessoa autorizando aquilo. E aí eu tenho ela falando, o depoimento dela dizendo que está autorizando a utilização daquela imagem. Mas mesmo assim, lá na frente, ainda posso sofrer algum problema, porque assim, ela pode muito bem alegar assim, não, para que eu autorizei aquela imagem? Para que fim? Dependendo do fim que eu possa ter utilizado depois, ela pode vir em cima de mim. Eu tiro isso, por exemplo, quando eu tenho imagens minhas que vão ser usadas para determinado fim. Se eu vendo uma determinada imagem para uso, para alguma coisa, normalmente a minha imagem vai com tempo de utilização e em que tipo de via aquilo vai ser utilizado. Se isso for utilizado fora daquele contexto e por um tempo maior do que foi acordado, eu tenho todo o direito de ir em cima. Então, assim, tudo é muito subjetivo, são tênues, né? As linhas que dividem aí do que pode, o que não pode, por quanto tempo, como que é feito. Então, a melhor maneira, a meu ver, assim, é tentar se resguardar ao máximo. Mas, como você mesmo bem colocou, assim mesmo você não está 100% resguardado. Uhum. Então, olha só, pegando essa fala aí do Jefferson, tem uma pergunta aqui no chat que fala disso. Direitos autorais das fotos postadas no Instagram, Pinterest, a obrigação de mencionar a autoria. Né? O que fazer quando alguém reposta uma foto sua e não menciona a autoria, ou até mesmo corta a foto onde está a assinatura do fotógrafo? Aí ela continua aqui, a pessoa continua. É diferente quando isso é feito por uma pessoa física ou por uma pessoa jurídica, que vai oferir algum lucro para a utilização daquela foto? Ela continua. Vamos lá. Bom, não mencionar nome de obra protegida, né, ou seja, é violação de direito moral. Então, crédito é uma obrigação. Justamente no caso... Tudo bem, vamos fazer... Todo dia nós tiramos fotos, enfim, dos nossos amigos, enfim, postamos nas nossas redes sociais. Né? Não estou falando disso. Enfim, porque essa é a lógica, né, das plataformas. Então, isso é uma outra coisa, enfim. Ainda que isso não signifique dizer que que aquela pessoa que foi fotografada, enfim, esteja autorizando você a botar no Facebook, porque de repente ela não quer. Enfim, mas a verdade é que a lógica, né, das redes sociais, a lógica do mundo que a gente vive hoje, enfim, esse tipo de discussão, se existe, ele é muito marginal. Enfim, eu confesso, nunca me deparei com uma situação dessa. Mas, não, meu amigo publicou e eu não autorizei. Isso não tem valor, na verdade. Está dentro do caráter, né, efêmero daquilo ali, né, enfim, aquela coisa do uso descartável. Então, enfim, isso não... Quando você fala, no exemplo que você está dando aí, enfim, de uso de uma obra, né, sua, né, uma obra fotográfica, a reprodução dela, né, ela seja, ainda que você autorize gratuitamente, não
pressupõe o uso sem indicação do nome. A menos que você o nome é seu, você concorda, não precisa botar meu nome, é tudo bem, é um direito seu. Mas se a obra está lá identificada com a sua autoria, ela tem que ser reproduzida, ainda que gratuitamente, né, com essa referência. Porque senão a gente tem uma violação de direito moral. Enfim, essa violação de direito moral ela é passível de reparação, seja por pessoa física, seja por pessoa jurídica. É óbvio, né, que quando o uso, quando essa reprodução, ela se dá dentro de um ambiente de natureza comercial, econômica, vinculada a uma marca, um serviço, algum anúncio, enfim, ela toma outra proporção, enfim, em termos de reparação. Mas a violação se dá no momento que a reprodução, a distribuição no ambiente digital se dá sem a indicação do nome do autor, se a cela foi assim originalmente ofertada. Então, acho que respondi a pergunta, né? Então, com relação aos comentários, perdão, esqueci o seu nome, enfim, você falou há pouco, enfim, do menino que falou, bom, Jefferson. Perdão, Jefferson. Você apontou uma curiosidade importante, né, com relação à circulação econômica das obras em geral. O fotógrafo, quando autoriza, ele autoriza a sua obra, né, e normalmente cria limitações ali. Você pode usar durante 6 meses, no anúncio tal, enfim, né, através dos meios X, né, enfim, você cria tudo uma série de limitações. As obras artísticas, em geral, são autorizadas, quando são autorizadas para a finalidade comercial, são autorizadas com essas características, limitações de tempo, de meio, né, de uso, de vinculação, aquela pessoa pode usar, porque só aquela que você está autorizando só para ela. Então, o que dificilmente você pode prever no momento em que você faz a captação da imagem de uma pessoa. Tá certo? Então, você tem ali o consenso que aquela pessoa oferece a você é para você ser titular da obra fotográfica e poder fazer esse tipo de uso. Só que você está autorizando, nesse caso, quando você não tem, especialmente se a imagem da pessoa for mais de uma pessoa pública, então, enfim, você jamais vai poder autorizar junto. Não, vou botar no comercial do Itaú, você pode usar minha fotografia com a Estela. Aí ela fala, aí você cobra lá, eu cobrei lá X mil reais para você poder usar a minha fotografia no comercial.